Prepare-se para assistir a um dos embates mais intensos e inesperados da história política e cultural do Brasil. Dois nomes que marcaram gerações menos Nicolas Ferreira, o jovem deputado que não tem medo de enfrentar ídolos, e Chico Buarque, o mito da MPB, que há décadas simboliza a resistência cultural. Neste vídeo, você vai ver como o palco virou ringue e como uma única frase mudou para sempre o rumo desse confronto. Se você valoriza coragem, verdade e quer estar por dentro das histórias que a grande mídia não mostra, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui. O debate é verdadeiro. O confronto é real e a verdade implacável. Vamos juntos descobrir quem realmente levou melhor nesse duelo histórico. Vem comigo. Você pode amar ou odiar Nicolas Ferreira. Pode vê-lo como um jovem provocador, um agitador da política, alguém que não tem medo de confrontar os poderosos. E os ídolos consagrados, pode até chamá-lo de exagerado, ou até de menino mimado da política nacional. Mas tem algo que ninguém pode negar. Nicolas não foge do confronto. Ele encara o debate de frente, encara o desafio, encara o embate com coragem e uma firmeza incomum em um cenário político. Dominado por discursos ensaiados e evasivos, foi essa coragem que marcou uma noite para ficar na história recente da política e da cultura brasileiras. Uma noite em que o palco de um tradicional centro cultural em Brasília se transformou em um ringue, palco de um embate eletrizante entre duas figuras que, à primeira vista, parecem vir de mundos opostos, mas que carregam, cada um a seu modo, uma influência enorme na vida cultural e política do país. De um lado, Chico Buarque, um dos maiores nomes da música popular brasileira, um artista cuja obra atravessa gerações e que é reconhecido como um símbolo da resistência cultural e política. Chico representa uma linha intelectual da esquerda brasileira. É uma referência para milhares de pessoas que veem na arte dele um farol para o pensamento progressista do outro lado. Nicolas Ferreira, jovem deputado federal que tem ganhado destaque por sua postura combativa, sua defesa das pautas conservadoras e sua crítica direta à esquerda tradicional. Paranitos. Nicolas é o rosto de uma nova geração que não se curva à velha ordem nem aos ídolos intocáveis. Encontro parecia ser mais um daqueles eventos em que a arte e política tentam dialogar de maneira elegante, quase cerimonial. Um debate que deveria caminhar entre discursos ensaiados, palmas combinadas e troca de elogios discretos. Mas a noite prometia ser diferente. Era um salão tradicional, com iluminação suave, tapetes impecáveis e um telão que projetava imagens poéticas e frases marcantes sobre cultura, juventude e política. A plateia era composta principalmente por estudantes universitários, artistas, intelectuais e militantes de esquerda. Um público que tinha a expectativa de ouvir as palavras do ícone Chico Buarque e se sentir reafirmado em suas convicções. No palco, a programação seguia o roteiro. Nomes consagrados discursavam sobre a importância da arte na política, a urgência das causas progressistas e o papel da juventude na transformação do país. Quando chegou a vez de Chico falar, ele se acomodou com a naturalidade de quem conhece aquele ambiente como a palma da mão, cruzou as pernas, ajeitou o microfone
e lançou um sorriso de canto, aquele que indicava que vinha uma ironia fina embutida em um comentário aparentemente despretensioso. Foi quando lhe perguntaram sobre a ascensão dos novos políticos conservadores. Aqueles que têm conseguido diálogo e popularidade entre os jovens. Chico soltou um suspiro leve e respondeu com sarcasmo. Hoje tem deputado que decora versículos como se fossem poesia, mas que não entende nem o Brasil, nem a arte. A reação foi imediata e sonora. A plateia, majoritariamente alinhada com um pensamento progressista, riu, aplaudiu e vibrou. Para muitos, ali. A frase de Chico era uma síntese perfeita da ignorância dos novos conservadores e um convite à unidade contra a ameaça que eles representavam. Mas havia alguém na plateia que não se deixou levar pela atmosfera confortável e pelas risadas. Nicolas Ferreira estava ali, sentado na quarta fila, imóvel, observando. Não demonstrou surpresa, não riu, não fez qualquer gesto. Seu olhar fixo, atento e impassível indicava que ele estava absorvendo tudo e preparando a resposta quando o mediador anunciou que Nicolas teria a palavra. Um leve burburinho percorreu o salão. Alguns ajustaram seus celulares, talvez para gravar. Outros se ajeitaram nas cadeiras, esperando uma resposta padrão, um contraponto protocolar. Ninguém imaginava o que estava por vir. Nicolas levantou-se com calma, tomou o microfone e começou. Com um tom quase reverente, distante da agressividade que muitos esperavam. Disse que cresceu ouvindo Chico Buarque, que admirava sua arte e seu talento para escrever. O clima parecia ameno, como se ele fosse fazer um elogio respeitoso. Mas então, com a precisão de um cirurgião, Nicolas disparou. Mas agora vejo que seu talento para a poesia não impediu que você se cegasse politicamente. A frase cortou o silêncio do salão, que mudou de clima num instante. As risadas e aplausos deram lugar a um desconforto palpável. O silêncio era pesado, tenso. Os olhares se voltaram para Chico, que cruzava os braços e mantinha a expressão séria. Nicolas não levantou a voz. Não foi agressivo. Sua fala era firme, calma, e por isso mesmo ainda mais contundente. Posicionamento sem coerência vira propaganda. Propaganda sem coragem vira omissão. Foi a sequência da sua fala que soava como um diagnóstico para muitos naquele salão. E então veio a frase que ninguém esperava, que abalou as estruturas da noite. Enquanto você escrevia sobre o povo, seu partido roubava o povo. E Volca cantava em cima do palco como se nada estivesse acontecendo. A plateia congelou. O silêncio se tornou quase opressivo. Chico Buarque, que até então mantinha um leve sorriso irônico, baixou os olhos. O rosto endureceu. Era claro que aquela fala atingira um ponto vulnerável. Nicolas não questionava o artista, nem a genialidade de suas músicas. Ele desafiava o homem político, o militante que preferiu o silêncio em momentos em que a coragem para denunciar teria sido necessária. Clima mudou completamente. O que antes era um encontro de aliados ideológicos se transformava num campo de batalha. Chico tentou reagir, num esforço visível para retomar o controle. A arte não tem lado. Eu apenas me posiciono. Mas a frase saiu fraca, quase sem convicção. Como um escudo rachado tentando se manter em pé, Nicolas continuou, com uma calma e firmeza que o caracterizam. Posicionamento sem coerência vira propaganda. Propaganda sem coragem vira omissão. E assim, com poucas palavras, o jovem deputado conseguiu o que poucos
naquela noite imaginavam roubar a atenção do próprio Chico Buarque. O mito estava abalado. O ídolo silenciado, apus, aquila falar, seca, porém contundente de Nicolas Ferreira. O salão, que até então reverberava as palavras de Chico Buarque, transformou-se em um ambiente carregado de tensão e surpresa. Aquele momento não era apenas um diálogo sobre arte e política, mas o estopim de uma crise silenciosa que muitos ali preferiam não enxergar. A reação inicial foi de perplexidade. As risadas e aplausos se calaram abruptamente. Membros da plateia se entreolhavam, alguns com semblantes de choque, outros com expressões que denunciavam a dificuldade em processar aquela audácia. Alguém, um jovem deputado conservador, havia confrontado um ícone nacional e exposto um silêncio incômodo por trás de décadas de discurso progressista. E mais do que isso, Nicolas Ferreira havia atingido um ponto que não podia ser contestado sem desconstruir a própria narrativa, que sustentava Chico Buarque e seus seguidores. Ele não atacara a arte, nem o artista. Atacara o silêncio cúmplice diante das mazelas políticas que, segundo ele, tinham sido ignoradas em nome de uma retórica confortável entre os presentes. Alguns olharam para seus celulares compartilhando trechos da fala em redes sociais, como se sentissem que aquele momento precisava ser registrado para além das paredes do centro cultural. Aos poucos, o burburinho começou a se espalhar para fora do salão. O público, que acompanhava via streaming, ficou atento. As câmeras captaram cada expressão, cada gesto, cada reação. O debate ganhou as redes e virou assunto em poucas horas. Alguns comentaristas mais alinhados à esquerda tentavam minimizar, dizendo que Nicolas havia sido agressivo demais, que faltou respeito a um ícone da cultura nacional. Outros, mais críticos, apontaram que Chico Buarque, embora talentoso, havia construído sua carreira política com omissões e seletividades que justificavam a resposta do deputado. Enquanto isso, Nicolas permanecia firme, não se deixou levar por provocações, nem pelos aplausos. Mantinha a serenidade de quem sabe que suas palavras são verdadeiras e necessárias. Mesmo que desconfortem, ao final do evento, o impacto era evidente. Nas redes sociais, vídeos daquele momento viralizaram rapidamente. Hashtags como, hashtag NIKOLAS, Vis Chico. Embate histórico começaram a aparecer em tendências. O episódio já era discutido em grupos políticos, programas de rádio, podcasts e rodas de conversa por todo o país. Para a direita, aquela foi uma vitória simbólica contra um dos símbolos da esquerda cultural que durante anos dominou o discurso artístico e político no Brasil. Para muitos jovens conservadores, Nicolas Ferreira se tornava um exemplo de coragem e sinceridade. Alguém que não tinha medo de questionar as verdades consolidadas. Por outro lado, o episódio também despertou debates mais profundos. Alguns artistas, intelectuais e militantes começaram a questionar os limites entre arte e política, o papel dos artistas como militantes e a responsabilidade de quem tem voz em momentos críticos da história. A crítica de Nicolas não era um ataque à música de Chico, mas uma cobrança sobre a postura diante dos fatos políticos, especialmente no que dizia respeito a denúncias de corrupção e má gestão que afetavam diretamente o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, o silêncio de Chico, após o embate, foi interpretado de diferentes formas. Para alguns, era uma estratégia para evitar alimentar ainda mais a polêmica. Para outros,
era o reconhecimento tácito da dificuldade em rebater um argumento que expunha uma falha moral e política nas semanas seguintes. O impacto daquele confronto reverberou em diversos ambientes. Em Brasília, políticos passaram a discutir mais abertamente a influência da cultura nas decisões políticas e a necessidade de coerência entre discurso e prática. Nicolas Ferreira, por sua vez, viu sua popularidade crescer. Mas, um político, ele passou a ser visto como uma voz autêntica, disposta a enfrentar o establishment cultural e político sem rodeios. O impacto do embate entre Nicolas Ferreira e Chico Buarque não ficou restrito apenas àquele salão cultural. Em Brasília. Logo, o episódio tomou proporções nacionais, ganhando manchetes em jornais, discussões em programas de televisão e uma avalanche de debates nas redes sociais. De um lado, grupos conservadores celebravam a coragem do jovem deputado que havia desafiado um mito da cultura brasileira sem perder a compostura. Para eles, Nicolas não apenas expôs uma verdade incômoda, mas quebrou um tabu ao confrontar diretamente um ícone protegido pela bolha cultural. De outro, setores da esquerda tentavam reagir à ofensiva, muitas vezes minimizando o ocorrido, ou buscando desqualificar Nicolas. Mas a força da fala dele permanecia, pois não se tratava de um ataque vazio, mas de uma crítica fundamentada na coerência política e na responsabilidade. O episódio trouxe à tona um debate muito maior sobre o papel dos artistas na política e o limite entre a arte e a militância. Afinal, como conciliar a genialidade artística com a responsabilidade social? Até que ponto a obra de um artista o exime de prestar contas como cidadão diante das injustiças e corrupções do país? Para muitos, aquela noite marcou o início de um novo capítulo nas relações entre cultura e política no Brasil. O confronto expôs uma fissura profunda na narrativa progressista, revelando que o talento artístico não pode ser escudo para omissões e silêncios. Além disso, Nicolas Ferreira, com sua postura firme e serena, conseguiu ampliar seu espaço na política nacional. Sua fala contundente em Brasília se transformou em uma referência para uma nova geração de conservadores que busca voz e representação nas esferas de poder. No meio desse turbilhão, Chico Buarque manteve seu silêncio. Público sobre o episódio não se manifestou nas redes sociais, não concedeu entrevistas, nem publicou textos ou músicas que respondessem diretamente ao desafio de Nicolas. Esse silêncio, para alguns, falou mais alto do que qualquer palavra. Enquanto isso, debates acadêmicos começaram a analisar o ocorrido sob diferentes prismas. Professores de sociologia, ciência política e artes discutiam em palestras e artigos como aquele embate representava uma ruptura nas estruturas tradicionais do pensamento cultural brasileiro. Muitos se perguntavam se aquela não seria a primeira vez que um jovem representante da direita conservadora conseguia desestabilizar um símbolo tão arraigado da esquerda, a artística, sem que a reação fosse apenas o reforço dos clichês habituais. O episódio também inspirou uma reflexão sobre a responsabilidade dos artistas e intelectuais diante da realidade social. Se a arte pode ser um veículo poderoso de transformação, como justificar a escolha de muitos de ficarem em silêncio quando a situação política se torna insustentável? Para Nicolas, o embate representou mais do que um momento de confronto. Foi a reafirmação de sua missão como político, expor verdades desconfortáveis.
desafiar narrativas estabelecidas e não se curvar a interesses ou conveniências nos meses seguintes. Nicolas continuou a usar seu espaço para provocar debates, cobrar transparência e denunciar irregularidades. E, mesmo entre adversários, seu nome passou a ser tratado com mais respeito. Afinal, não era mais só um garoto provocador, mas uma voz consolidada no cenário político. Por sua vez, o silêncio de Chico e sua ausência de resposta geraram especulações e críticas internas entre seus apoiadores. Alguns passaram a cobrar maior engajamento político e responsabilidade pública dos artistas que se posicionam como líderes de pensamento. O embate em Brasília, portanto, não foi um simples momento de tensão entre duas figuras públicas, mas um ponto de inflexão para o debate político-cultural brasileiro. Ele escancarou a necessidade de coerência entre discurso e ação, a importância da coragem para enfrentar verdades incômodas e a urgência de uma renovação na forma como arte e política se relacionam no país. O impacto daquele confronto reverberou por semanas, atravessando fronteiras políticas, sociais e culturais. Aquele que era um jovem deputado até então pouco conhecido para além dos círculos conservadores, passou a ocupar um espaço central no debate nacional. E Chico Buarque, ícone incontestável da música popular brasileira, viu sua imagem ser confrontada por uma realidade que não podia mais ser ignorada. O embate foi muito mais do que um simples choque de ideias. Foi a expressão de um Brasil dividido entre passado e futuro, entre narrativas consolidadas e vozes emergentes, que exigem renovação e coerência. Para Nicolas, aquele momento foi a consagração de sua postura. Não se calar diante das verdades, mesmo que isso signifique enfrentar mitos e desafiar as zonas de conforto da intelectualidade tradicional. Ele não buscava apenas a vitória em um debate, mas provocar reflexão, desconstruir discursos vazios e mostrar que a coragem pode romper barreiras que pareciam intransponíveis. O silêncio de Chico, ao mesmo tempo em que deixava perguntas no ar, indicava que o confronto havia tocado em feridas profundas. Talvez fosse o momento para um exame mais rigoroso de seu próprio legado e das responsabilidades que acompanham quem exerce influência cultural e política, mais do que um episódio isolado. Aquele embate virou símbolo de uma transformação. Mostrou que o Brasil político-cultural está em ebulição, que velhos paradigmas são questionados e que a coragem de falar pode mudar rumos. Hoje, quando lembramos daquela noite, não vemos apenas o choque entre dois nomes, mas um convite para todos nós refletirmos sobre a importância da coerência, da responsabilidade e da coragem para enfrentar a realidade. Você que acompanhou essa história até aqui, fica o convite para pensar: quantos mitos continuam intocados por medo, comodismo ou interesses? Quantos silêncios prolongados atrasam o progresso de uma nação? E, mais importante, qual é o seu papel nesse cenário? Se gostou desse relato, deixe seu comentário, compartilhe para que mais pessoas conheçam esse episódio que marcou uma virada e, claro, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que trazem à tona as verdades que muitos tentam esconder. Aqui, o confronto não é apenas para dividir, mas para esclarecer, provocar e transformar. Muito obrigado por estar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.